aqui em 3:7. Igualmente vós, maridos, coabitai com ela, com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas vossas orações. Vós, maridos, Pedro menciona 3 coisas que o marido deve cuidar em relação à sua esposa. Primeiro, deve demonstrar consideração e compreensão, convivendo com a esposa com amor e harmonia, com a palavra de Deus. Efésios 5:25, 33, Colossenses 3:19. 2. Devem demonstrar respeito como co-herdeiros da graça de Deus e da salvação. Isto quer dizer que as esposas devem ser honradas, sustentadas, ajudadas e protegidas de conformidade com suas necessidades. Tegidas de conformidade com as suas necessidades. Mais fraco, por certo, se refere às forças físicas da mulher. O marido deve elogiar e estimar grandemente a mulher, a esposa, à medida que ela procura amá-lo e ajudá-lo segundo a vontade de Deus. Ver 1:6, ver Efésios 5:23. Devem evitar qualquer tratamento injusto e impróprio para com elas. Pedro indica que o marido que não usa de compreensão com sua esposa e que não a honra como uma irmã em Cristo, prejudicará o seu relacionamento com Deus, criando uma barreira entre suas orações e Deus. Colossenses 3:19. Agora aqui em Efésios 25. Vós, maridos, amai vossas esposas, vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela. Assim deve os maridos amar sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Assim, 33. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie seu marido.
Agora aqui, ó. 3. Semelhantemente, vós mulheres, sede sujeito ao vosso próprio marido, para que também, se alguém não obedece à palavra pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavra. Considerando a vossa vida gasta em temor, o enfeite delas não sejam o exterior no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestes, mas 3:1 fala: maridos sejam ganhos. Pedro ensina como uma esposa deve agir a fim de ganhar para Cristo seu marido não salvo. Ela deve ser submissa ao marido e reconhecer a sua liderança na família. Efésios 5:22. Ela deve conduzir-se de modo santo e respeitoso, com respeito, espírito manso e quieto. 2:4. Vê 1 Timóteo 2:13-15. Ela deve esforçar-se para ganhar o marido para Cristo, mais pelo comportamento do que por palavras. 3:4. Beleza e interior. Os adornos berrantes, exagerados e dispendiosos são contrários ao espírito modesto que Deus requer das parte das mulheres cristãs. 1 Timóteo 2:9. O que muito importa para Deus nas mulheres cristãs é uma disposição mansa e quieta. Mateus 11:29-21:5, que as leva a honrá-lo ao dedicarem-se e ajudar o marido e a família a alcançar a vontade de Deus para suas vidas. O objetivo manso descreve uma atitude despretensiosa que se manifesta numa submissão amável e na solitude pelo próximo. Mateus 5:5, 5 Coríntios 10:1. Gálatas 5:23. O objetivo quieto refere-se à esposa não ser agitada e indelicada. Noutras palavras, Deus declara que a verdadeira beleza da mulher é questão de caráter e não primeiramente de enfeite. As esposas cristãs de nossos dias devem ser fiéis a Cristo e a sua palavra num mundo dominado pelo materialismo, pelas modas dominantes, pelos direitos humanos, pela obsessão sexual e pelo desprezo aos valores do lar, da família. 3:7. Vós
Agora que 9, que do mesmo modo as mulheres se atraviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus, com boas obras. A mulher aprenda em silêncio com toda sujeição. Complemento 2.9. As mulheres se atraviem em traje honesto, com pudor e modéstia. A vontade de Deus é que as mulheres cristãs cuidem-se de se vestir com modéstia e discrição. Primeiro, a palavra pudor é submitente, vergonha em exibir o corpo, envolve a recusa de se vestir-se de tal maneira que atrai atenção para seu corpo e ultrapasse os limites da devida moderação. A fonte originária da modéstia acha-se no coração da pessoa, no seu amargo. Noutras palavras, modéstia é a manifestação extrema de uma pureza interna. Segundo, vestir-se de modo idôneo para despertar desejos impuros nos outros é tão errado como o desejo imoral e impuros nos outros. É tão errado como o desejo imoral que isto provoca numa atividade ou condição justifica tal maneira que provoquem desejos imoral ou corrupções em alguém. Gálatas 5:13, Efésios 4:27, Tito 2:11, 12, Mateus 5:28. Terceiro, é vergonhosa a situação de qualquer igreja que desconhece o padrão bíblico para o modo modesto do vestir-se, que adota passivamente os costumes do mundo. Nestes dias de liberação sexual, a igreja deve comportar-se e vestir-se de modo diferente da sociedade da corrupta, que repudia a
ridiculariza a vontade do Espírito Santo, e que haja modéstia, pureza e moderação piedosa. Romanos 12, 1, 2. 2,9. Não com tranças ou com ouro. Estas palavras devem referir-se à prática da época de tranças ou cabelos com fios de ouro ou com outros artigos de luxo, inclusive como práticas de idolatrias. Complemento 2,9. As mulheres se atraviem em traje honesto, com pudor e modéstia. A vontade de Deus é que as mulheres cristãs cuidem-se de se vestir com modéstia e discrição. Primeiro, a palavra pudor é submitente, vergonha em exibir o corpo, envolve a recusa de se vestir-se de tal maneira que atrai atenção para seu corpo e ultrapasse os limites da devida moderação. A fonte originária da modéstia acha-se no coração da pessoa, no seu amargo. Noutras palavras, modéstia é a manifestação extrema de uma pureza interna. Segundo, vestir-se de modo idôneo para despertar desejos impuros nos outros é tão errado como o desejo imoral e impuros nos outros. É tão errado como o desejo imoral que isto provoca numa atividade ou condição justifica tal maneira que provoquem desejos imoral ou corrupções em alguém. Gálatas 5,13, Efésios 4,27, Tito 2,11, 12, Mateus 5,28. Terceiro, é vergonhosa a situação de qualquer igreja que desconhece o padrão bíblico para o modo modesto do vestir-se, que adota passivamente os costumes do mundo. Nestes dias de liberação sexual, a igreja deve comportar-se e vestir-se de modo diferente da sociedade da corrupta, que repudia a ridiculariza a vontade do Espírito Santo, e que haja modéstia, pureza e moderação piedosa. Romanos 12, 1, 2. 2,9. Não com tranças ou com ouro. Estas palavras devem referir-se à prática da época de tranças ou cabelos com fios de ouro ou
com outros artigos de luxo, inclusive como práticas e idolatrias. Complemento 2.9. As mulheres se atraviem em trajes honesto, com pudor e modéstia. A vontade de Deus é que as mulheres cristãs cuidem-se de se vestir com modéstia e discrição. Primeiro, a palavra pudor é submitente, vergonha em exibir o corpo, envolve a recusa de se vestir-se de tal maneira que atrai atenção para seu corpo e ultrapasse os limites da devida moderação. A fonte originária da modéstia acha-se no coração da pessoa, no seu amargo. Noutras palavras, modéstia é a manifestação extrema de uma pureza interna. Segundo, vestir-se de modo idôneo para despertar desejos impuros nos outros é tão errado como o desejo imoral e impuros nos outros. É tão errado como o desejo imoral que isto provoca numa atividade ou condição justifica tal maneira que provoquem desejos imoral ou corrupcências em alguém. Gálatas 5:13, Efésios 4:27, Tito 2:11, 12, Mateus 5:28. Terceiro, é vergonhosa a situação de qualquer igreja que desconhece o padrão bíblico para o modo modesto do vestir-se, que adota passivamente os costumes do mundo. Nestes dias de liberação sexual, a igreja deve comportar-se e vestir-se de modo diferente da sociedade da corrupta, que repudia a ridiculariza a vontade do Espírito Santo, e que haja modéstia, pureza e moderação piedosa. Romanos 12:1, 2. 2:9. Não com tranças ou com ouro. Estas palavras devem referir-se à prática da época de tranças ou cabelos com fios de ouro ou com outros artigos de luxo, inclusive como práticas e idolatrias.